E no congresso que trata sobre moralidade no direito tributário, e aí pensa em moralidade até mesmo como valor, moral e imoral. Nada mais me parece adequado do que falar sobre multas. E não só multas, mas multas agravadas, multas qualificadas e até mesmo a representação fiscal. Por quê? Porque nada mais são do que a solução normativa que o direito tributário dá para as imoralidades aí crescentes recebem soluções mais gravosas. Então, na minha exposição, eu pretendo passar por alguns pontos. Naturalmente, é um tema que é extremamente amplo, extremamente cheio de nuances, e que eu adotei uma ordem. Uma breve introdução, falarei rapidamente sobre a representação fiscal para fins penais, me parece que não há grandes problemas a respeito do seu cabimento, e aí entrarei nas multas propriamente ditas, e eu distingui em condições materiais de imputação, das agravantes ou qualificadoras, e as condições procedimentais, para em seguida analisar a jurisprudência do CARF, em que eu darei ênfase a algumas súmulas, alguns precedentes interessantes, e também o aspecto das multas qualificadas aplicadas nos casos de planejamento tributário, e por último, algumas conclusões. E por que falar sobre multas? Bom, me arriscaria a dizer que qualquer um de vocês, se abrisse hoje o Conjur, Valor Econômico, Estadão, Jota, Migalhas ou qualquer outro portal jurídico equivalente, provavelmente veria alguma notícia relacionada a multas tributárias. Ônus, dobra a arrecadação com multas, os altos índices de representações fiscais para fins penais, 150 autuações, 420 milhões em multas, para a Receita acabar com a farra do direito de imagem que o doutor Márcio Vinícius Nery deixou bem claro aqui, que não é bem uma farra, como parece estar sendo dito pela mídia, e repatriação e tudo mais. As multas, elas estão sempre na pauta arrecadatória da Receita Federal. Infelizmente, a gente não tem números muito precisos, porque quando eles fornecem, e aí naqueles trabalhos que o doutor Márcio falou, eles não fornecem um percentual da arrecadação que corresponde às multas agravadas. Entra tudo como a arrecadação daquele tributo. Mas, o professor Roberto Quiroga Mosquera, bem conhecido de todos como homem dos números, me falou que em torno de 40% a 45% das autuações fiscais vêm acompanhadas de multas qualificadas ou agravadas. É um número preocupante, porque a gente vê a multa qualificada e agravada como uma sanção exacerbada para uma imoralidade exacerbada. Será que a gente está diante, então, de uma cidadania tributária deturpada a ponto de quase 50% dos contribuintes autuados estarem nessa situação de imoralidade qualificada, sujeita a multas comumente qualificadas? Não sei, eu acho preocupante. Bom, a respeito da representação fiscal, a gente tem que em 2016 quase 2.500 autos de infração que vieram acompanhados dessa representação. Um número extremamente alto. Por quê? O artigo 83 de 9.430 ele falou o seguinte: olha, sempre que o auditor fiscal da Receita verificar durante a sua atividade fiscalizatória indícios de crime contra a ordem tributária, que é o artigo 1º e 2º da Lei 8.137, crimes contra a Previdência Social, ele deve fazer a representação que vai ser encaminhada para o Ministério Público após a conclusão definitiva desse processo administrativo, caso haja, por exemplo, uma etapa contenciosa, para que o Ministério Público avalie e aí, eventualmente, transforme em uma denúncia. Naturalmente, a gente vai ver na prática outras causas para essa representação. Portaria RFP 2439 de 2010, ela vai trazer outras condições de cabimento. Então, junto com os crimes contra a ordem tributária e contra a Seguridade Social, você vai ter também crimes de contrabando e descaminho, e aí crimes de falsidade, de papel, lavagem de dinheiro, outros crimes que eventualmente são detectados durante a atividade fiscalizatória. E assim,
Sendo bem sincero com todos vocês, a representação fiscal para fins penais nada mais é do que uma notícia de crimes vinculada por um dever de ofício do fiscal de noticiar os indícios dessa prática criminosa ao Ministério Público. Naturalmente, também diferente do que a 9.430 dá a entender, não é só competência do auditor fiscal fazer essa representação. Tanto o auditor fiscal, como qualquer servidor da Receita Federal, tem dever de ofício de fazer essa representação, mas com uma pequena peculiaridade. Ela não vincula ao Ministério Público, o Ministério Público não depende dela. Não vejo grandes problemas com isso. O problema mais relacionado à verificação das práticas criminosas. É um outro ponto que exacerbaria muito do objeto da exposição. E aí, entrando propriamente no tema das multas, que eu acho que é o que tem dado mais problema, tem dado mais discussão, eu faço um esclarecimento conceitual muito breve. É a diferença entre multa de ofício e multa isolada. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele costuma dizer que o auto de infração, a gente sempre fala do lançamento do auto de infração, mas ele faz um esclarecimento conceitual de que o auto de infração, na verdade, ele abarca dois atos impositivos. Um ato de imposição de tributo e um ato de imposição de multa. Por isso que sempre que há falta de recolhimento do tributo, seja por simples não recolhimento, recolhimento menor, ou por uma declaração inexata, há acompanhada da cobrança do tributo a aplicação da multa lá prevista no artigo 44, primeiro da Lei 4.930, que é a multa de 75%. Todo mundo conhece a multa base da tributação federal. Claro, a minha exposição vai ser mais focada nos tributos federais, que é cobrada conjuntamente. E aí nós temos também a possibilidade de multas isoladas. O artigo 43, 9.430, ele prevê isso. Multas sem aplicação do tributo, que estão normalmente relacionadas a descumprimento de obrigações acessórias, deveres instrumentais que o contribuinte tenha. E aí é aquela multa de 50%. Por exemplo, eu citei alguns exemplos ali, no recolhimento do imposto retido na fonte de rendimento exterior, no recolhimento do IR por estimativa mensal, por aí vai. Você tem várias previsões, a legislação específica não me parece haver qualquer problema com essa caracterização, só quis traçar essa distinção inicialmente. Em seguida, em relação à multa de ofício isolada, a gente tem as multas agravadas e as multas qualificadas. E aí eu poderia cair na armadilha de querer definir intensivamente, vamos dizer assim, o que seria então a multa agravada e o que seria a multa qualificada. Eu acho que não precisa entrar nisso, porque todas as pessoas que eu vi tentarem dizer, não, que a agravada é aquela multa que aplica nesses casos, nesse tipo de caso. Se complicou por quê? Porque você tem diversas causas agravantes, diversas circunstâncias que vão agravar. Eu prefiro definir remetendo ao diploma normativo de onde essa terminologia foi herdada, que é a Lei 4.502/64. Que ele falava simplesmente o seguinte, olha, multa qualificada, ela vai ser aplicada naqueles casos que haja circunstâncias relativas à sonegação, fraude e conluio. E aí ele vai definir depois no artigo 71, 72 e 73 dessa mesma lei. E as agravantes serão as demais. Pronto. Me parece que é uma distinção bastante segura e que dá respaldo tanto à legislação do IPI, que tem causas agravantes próprias, que é herdada da 4.502, como também as agravantes lá da Lei 9.430. Mas você vai ter, por exemplo, reincidências, obediência de consulta formulada pelo infrator. Claro, eu citei os incisos ali, eu não citei literalmente, só para ilustrar. Pois bem, artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430, ele vai falar o seguinte, olha, o percentual de multa, aquela multa de 75%, multa básica, de que trata esse primeiro do caput desse artigo, será duplicada nos casos do artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502, que é justamente sonegação, fraude ou conluio. Dobra a multa, vai para aquela multa de 150%. Sonegação, fraude e conluio, a gente não precisa de uma definição doutrinária deles. Por quê? Porque a lei faz uma remissão legislativa expressa. Isso é muito importante por um ponto que a gente vai tratar logo menos.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador ou de condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal. E a fraude é a ação ou omissão dolosa para impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou excluir essas características essenciais para reduzir o montante. Ponto. Eu não vou também me deter muito nessa definição, que é bem, na minha opinião, didática. E conluio, são duas pessoas ou mais se unirem para realizar uma dessas condutas. E aí eu pergunto para vocês, senhores. Há uma relação necessária entre a qualificação da multa e crimes contra a ordem tributária? Porque o que se verifica na prática, e aí os advogados que estão aqui não vão deixar mentir, que sempre que há indício de crime contra a ordem tributária, sempre que houver representação fiscal para fins penais, sempre vai haver aplicação de multa qualificada. Estou mentindo, doutora Karen? Há essa relação bionívoca entre eles, uma relação necessária? Me parece que não. Por quê? Porque os crimes contra a ordem tributária estão definidos lá no artigo 1º e 2º, 8.137, e quem conhece a legislação, é bastante conhecido pelos nós tributaristas, é uma tipificação bastante ampla. Basicamente, tudo que for feito de forma dolosa para diminuir o tributo ou deixar de pagar o tributo vai estar enquadrado em um daqueles incisos lá do artigo 1º e do artigo 2º. Ao passo que o conceito de sonegação e fraude, e conluio, para fins de qualificação da multa, é bem mais restrito que o conceito de sonegação e fraude para fins de crimes contra a ordem tributária. Não é à toa, se nós olharmos a própria literalidade dos dispositivos, ao qual o artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430 faz a referência, são condutas todas relacionadas ao fato gerador, ou a ocultá-lo, ou a modificá-lo de alguma forma. Todas são relativas ao fato gerador do tributo. Ao passo que as condutas relacionadas a esse tipo de conduta são mais amplas. E isso vai gerar, na minha opinião, uma assimetria conceitual. Porque você tem a sonegação e a fraude para fins de crimes contra a ordem tributária e a sonegação e a fraude para fins de qualificação da multa. De modo que é plenamente possível que você tenha representação fiscal para fins penais sem que você tenha multa qualificada. Eu vou dar um exemplo bastante singelo para vocês. O sujeito vende café. Pessoa física vende café e ficou exportadora. A exportadora teria direito àquele crédito de aquisição de pessoa física. Para ter direito a um crédito maior, o que ela faz? Ela cria uma pessoa interposta, ela faz uma simulação subjetiva, cria um atacadista fantasma que vai adquirir esse café e vai vender o café para a exportadora para tomar o crédito básico. Há uma fraude aí na geração desse crédito, uma simulação? Me parece que há. Me parece que há crime contra a ordem tributária aí. Mas isso afetou de alguma forma o fato gerador dos tributos incidentes dessa operação? Ou afetou a quantificação no final pela geração de créditos que ele vai poder utilizar? Parece que não há alteração alguma no fato gerador. O fato gerador está declarado, perfeito, consubstanciado em documentação fiscal. Só que a documentação fiscal relativa a uma operação simulada. Ah, Daniel, você está querendo inventar a pólvora? Não. Código CAF 3403, 002, 256. O caso, contribuinte dolosamente inserir informações falsas, é um caso diferente do que eu citei. Inserir informações falsas nas declarações de compensação e omitir informações com o objetivo de utilizar créditos dos quais não dispunha para quitar débitos seus. E aí o relator desse caso, quem me conhece sabe que eu sou suspeito para falar dele, conselheiro Antônio Carlos Atulino, falou exatamente isso. Falou, olha, realmente, ele declarou os débitos tributários, no caso de IPI, salvo engano, declarou os débitos tributários e compensou com créditos que não existiam. Ele fez uma compensação com créditos que não existiam. Existe uma multa específica para esse caso de compensação, se eu não me engano, era crédito terceiro, em que é considerado como não existente, e você pode aplicar a qualificadora. E aí o fiscal aplicou a qualificadora como se fosse uma prática fraudulenta. Só que o fato gerador do IPI está lá incólume, declarado, perfeito. Então, para fins de crime contra a ordem tributária, houve
crime contra a ordem tributária e cabe a representação fiscal. Já quanto à qualificação da multa, não. O fato gerador está perfeito. E não se pode nem dizer que o legislador não pensou nisso. Vejam, a Lei 8.137 e a Lei 4.502 são ambas anteriores à Lei 9.430. Então o legislador tinha o conceito de sonegação e fraude para crime tributário e tinha o da 4.502. Ele disse, eu escolho aquele mais restrito como condição de qualificação das multas. Quanto às multas agravadas, vão ser aumentadas pela metade, no caso de não atendimento pelo direito passivo, no prazo marcado de intimação para esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas que tratam arquivos digitais e escrituração digital. E outras hipóteses, naturalmente, de agravamento, mas eu nem vou tratar das duas últimas, porque eu entendo que não há muito problema nela, já que a lei que institui a obrigatoriedade também institui a obrigatoriedade de manter essa escrituração digital, também institui a obrigatoriedade de fornecer ela à Fazenda Nacional. Mas quanto ao inciso primeiro, do atendimento, você tem essa situação, você intima, não atendeu, multa agravada. Atendeu, foi intempestivo, multa agravada. Isso me leva a alguns problemas. Primeiro ponto, razoabilidade no prazo a ser estipulado para cumprimento. Veja, a gente está lidando às vezes com as autuações de não cumulatividade de PIS e COFINS. Quem trabalha com isso sabe o problema que é nas grandes indústrias. E o fiscal vai lá e dá 10 dias para o contribuinte apresentar 1 milhão de documentos. E depois quer aplicar a multa agravada. Nega, por exemplo, pedidos de prorrogação de prazo extremamente justificados em circunstâncias do caso concreto. Me parece que a aplicação não pode descurar essa razoabilidade. Segundo ponto, o não atendimento é diferente de atendimento parcial. Veja, tem gente que aplica a multa agravada pelo simples fato que eu pedi o documento A, B e C, ele me deu só o C e o B. Então, multa agravada. Não atendimento, que dá ensejo agravamento, é um atendimento total. E eu digo mais. Se o contribuinte respondeu, eu pedi, me dê tal documento, e o contribuinte diz, não tenho, isso não é não atendimento. Ele está dizendo, não tenho. Você não tem razão para aplicar a multa agravada. E o terceiro ponto que me parece extremamente problemático, e foi mencionado ontem, numa das palestras do professor João Paulo Fanucci, que é a questão do direito de não produzir prova contra si. Porque me parece que o artigo 5º da Constituição, ele é bem limitado ao aspecto penal. Mas, quando a gente fala da Convenção Americana de Direitos Humanos, a dicção dela é mais ampla. Ela fala simplesmente de não produzir prova contra si. Em momento nenhum ela restringe isso à seara penal. E aí, me diriam o seguinte, mas é o espírito de cooperação do contribuinte com a Receita. Doutor Breno, que cooperação é essa que só um se beneficia? Parece que o direito, o dever de cooperação, ele cessa a partir do momento em que a cooperação leva o outro ao prejuízo. O exemplo clássico de cooperação é aquela teoria do jogo lá do caso do caçador, em que cada caçador individualmente consegue caçar um coelho, mas os dois juntos caçam um alce. No final das contas, os dois se beneficiam. Que colaboração é essa, que cooperação é essa, em que um está se prejudicando e o outro está se beneficiando? Não tem, me parece, qualquer justificativa da cooperação. Me parece que cessa o dever de prestar esclarecimentos no momento que ele estaria produzindo provas que lhe prejudicariam diretamente. E aí, sobre as condições procedimentais da imputação, muito rapidamente, me parece que não basta o fiscal arguir na sua autuação que ocorreu uma das causas qualificadoras do agravante da multa. Ele precisa primeiro subsumir precisamente qual a causa do agravamento da qualificação. Não basta ele fazer uma remissão específica a diversos incisos, como a gente vê várias vezes. Eu estou agravando essa multa por conta dos incisos 1, 2, 3 e 4. De quê? O quê? Cara pálida. Comprovar a ocorrência de todas as condições materiais da imputação, inclusive o dolo do agente naqueles casos que for elemento essencial. Individualizar a conduta do responsável pelo agravamento ou da qualificação. Especialmente nos casos em que há responsabilidade tributária, em que se aplica multas diversas, e aí você abarca todo mundo com as multas, com agravamento, às vezes o cara não tinha nada a ver com a história. E um quarto ponto, que isso me parece muito preocupante, guardar coerência com o restante da autuação. Ora, eu estou autuando o cidadão
sob fundamento de simulação. Aí eu não aplico multa qualificada, você imagina um caso que haja uma sonegação de fato, mas eu não aplico a multa qualificada porque eu não consegui provar o dolo. Mas veja, dolo é elemento essencial da simulação, porque desde 2002 a gente não tem mais simulação docente. Como é que você diz que o cara fez simulação e você não aplica a multa qualificada porque disse que não conseguiu provar o dolo? Me parece que a autuação nesse caso ela testemunha contra ela própria. Então você tem um problema sério de congruência e coerência dentro da autuação. Avançando rapidamente, as multas agravadas e qualificadas na justiça do CAF. Em primeiro lugar, sobre a representação fiscal para fins penais, a gente não vai ter praticamente nada no CAF, porque a súmula CAF 28 diz que o CAF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a isso. É como eu falei, é uma notícia crimes. Como qualquer pessoa que fiz, poderia também denunciar o Ministério Público. Só que o fiscal tem um dever de ofício, de constatando, fazer isso. E aí, multas agravadas. Veja, muitas vezes o fiscal solicita documentos para fim de apurar a renda da empresa. A empresa não apresentou o documento, o que é que ele faz? Arbitra o lucro e tributa. Nesses casos em que ele arbitrou o lucro, não faz sentido você aplicar a multa agravada, porque o escopo da atividade descansatória foi plenamente atingido por um dos 3 métodos que existem de apuração da renda. Arbitrar não é pena, é um método alternativo de apuração da renda nos casos em que não haja elementos fáticos suficientes ou nos postos da fé pública aos documentos disponíveis. Inaplicável o agravamento da multa quando não há atendimento à intimação das casas, não inviabilizar o lançamento do tributo. Hoje em dia, todos vocês sabem, a Receita Federal tem um monte de informação do contribuinte. Você tem uma série de dados digitalizados que permitem, em diversos casos, que a fiscalização quantifique o tributo, verifique o ocorrência do fato gerador e lance, sem que o contribuinte forneça nada. Então veja, que sentido faz, primeiro, você pedir informações quando você já tem elementos suficientes para tanto, ou pelo menos esclarecimento até faz sentido em alguns casos. E, em segundo lugar, você aplicar uma multa agravada quando você tinha com você, desde o início, todos os elementos necessários para cumprir a atividade fiscalizatória, não houve qualquer tipo de óbice. Parece também absolutamente irrazoável a manutenção da multa nessas hipóteses. E aí, terceiro caso, não comprovação da origem dos depósitos bancários e impossibilidade, que é aquele caso em que se presume omissão de receita quando você não comprova a origem dos recursos, dos depósitos. Veja, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem. Ele não comprovou. Já tem uma regra no sistema que diz, nesse caso, presume omissão. Você não tem por que tratar isso como um agravamento da multa, porque o próprio sistema jurídico já diz que, nesses casos, você já tem uma presunção da omissão da receita. É quase uma dupla solução jurídica para uma mesma coisa. Não faz sentido. A presunção, o sistema dá ao contribuinte a oportunidade de elidir essa presunção, provando de onde veio os recursos. Se ele não provou, presume-se que houve omissão de receita. Não há questão de cooperação. Inverte o ônus da prova do contribuinte. E pronto. Se ele não apresentou, não tem sentido algum você agravar isso. E aí você tem as súmulas referentes a multas qualificadas, e vão dizer basicamente a necessidade de comprovação do intuito fraudatório, que é aquilo que eu falei nas condições procedimentais. Você tem que provar todas as condições materiais na autuação, dolo, etc. A presunção legal de omissão de receita de rendimentos não autoriza a qualificação de multa de ofício, porque justamente é uma presunção. Como é que você vai dizer, teve intenção de fraudar? Com base em quê? Com base nessa presunção aqui. De uma presunção você deriva a intenção. Tecnicamente me parece bastante problemático, porque a súmula com muita razão reconheceu isso. E aí teve a presunção que o CAF consolidou, que é nos casos de omissão de receitas nos depósitos de conta de pessoas interpostas, presume-se que havia o dolo nesse caso. Também com um pouco de razão, porque se as pessoas interpostas estavam em movimentação entre eles, há algum tipo de conhecimento e algum tipo de intenção nessa manifestação. Essa é outra decisão que eu acho interessante, que é bem recente, que é o caso em que o contribuinte erra no preenchimento das declarações dele. Não declarou alguns rendimentos.
Ele errou uma vez. Pode ser um erro que não tenha culpa nem dolo. Para mim, não havendo culpa nem dolo, não há nem que se aplicar qualquer tipo de multa, só cobrar o tributo. Mas o problema é que é o contribuinte que erra uma, duas, três, quatro, cinco, reiteradamente esse contribuinte omite rendimentos em suas declarações. E aí, a decisão da Câmara Superior foi no sentido de que, quando há essa omissão por períodos consecutivos e em montantes significativos, então eles criaram dois critérios, o critério de recorrência e o critério de relevância. Me parece que nessa linha que eles adotaram, se não for recorrente, mas for relevante, não pode presumir o dolo. E se for recorrente, mas não for relevante, também não poderia. Eu acho que dessa decisão me parece mais importante a interpretação contrária ao senso dela, que leva a algumas balizas da forma como essa presunção pode ser utilizada lá dentro do CARF. E aí o ponto que eu acho mais interessante, como estão sendo tratadas as multas qualificadas nos casos de planejamento tributário. E eu tentei sistematizar essa matéria a partir de uma distinção básica. Qual foi o fundamento da autuação? Ilícitos típicos ou atípicos? Ilícitos típicos são aqueles que o Código Tributário Nacional prevê, dolo, fraude e simulação. E atípicos são aqueles que a Receita Federal e o CARF tentam aplicar, proposta negocial, abuso de formas, abuso de direito, fraude à lei, etc, etc. Todos nós conhecemos. A minha leitura. Existia decisão favorável ao contribuinte anteriormente à autuação, no caso de dolo, fraude e simulação. E veja, eu não estou falando daqueles casos em que há um evidente e comprovado dolo do contribuinte. Mas aqueles casos em que existe uma situação, por exemplo, como o caso Separa era antes, que era tratado como planejamento tributário normal e depois tomou áreas de simulação e severamente censurado pelo Conselho. Existia decisão favorável ao contribuinte? Sim. Se existia, a aplicação do artigo 146, que não tem não tem um sentido normativo tão restrito como algumas pessoas querem colocar, apenas para controle de alteração de critério jurídico em relação ao seu lançamento. É um instrumento de proteção da confiança, como o professor Sacha Calmon costuma dizer, e como a professora Karen também deixou claro aqui anteriormente. E para mim é caso de, enquanto não houver a notificação do contribuinte a respeito desse novo entendimento, que se afaste tributo e multa. Não há decisão anterior favorável ao contribuinte. Aí me parece que há três situações possíveis. A jurisprudência é favorável, e eu falo jurisprudência e não precedente. Não é ter um precedente, mas haver uma jurisprudência consolidada favorável. Há uma jurisprudência favorável? Tudo bem. Você pode até desconsiderar o negócio, mas para cobrar o tributo. Porque pelo artigo 100, inciso 3º do Código Nacional, você não pode cobrar essa multa. Porque ele estava atendendo a decisão reiterada do órgão. Não havia decisão sobre o tema, ou havia precedentes nos dois sentidos. Nesse caso, você tem que aplicar multa simples, sem qualificação. Porque o contribuinte, veja, ele tem uma determinada situação. Ele não sabe se a situação está sendo tratada como uma situação dolosa, ou uma situação simulatória, ou não. Então, me parece um caso típico de artigo 112, do Código Tributário Nacional. Você pode cobrar com a multa, mas a multa simples sem a qualificadora. E por último, você tem uma posição consolidada contrária e você mesmo assim assume, aí meu amigo, desculpa, mas você sabia o que vinha por aí. Não dá para dizer que você foi pego de surpresa com a autuação. Agora, quando a gente está falando de ilícitos atípicos, eu recorro a um professor que talvez seja conhecido de todos vocês, que é o professor Marco Aurélio Grego. Ele fala o seguinte, olha, o ilícito atípico ele é uma forma de desconsiderar para fins fiscais um negócio jurídico que foi adotado de uma forma lícita para economizar tributos. Diante disso, você tem que prestigiar. Tem que dizer, olha, eu pessoalmente, gostaria de fazer essa ressalva. Eu pessoalmente eu sou favorável à liberdade de estipulação de formas desde que não haja simulação, dolo ou fraude. Mas, uma vez que o CARF e a Receita Federal têm aplicado esses ilícitos ativos para desconsiderar planejamentos tributários, não há como se aplicar a multa. Dolo para fim de aplicação da multa, e aí inclusive multa qualificada, é o dolo prato ilícito, não é dolo prato ilícito. Isso o professor Brandão Machado já falava há muitos anos. O dolo que você tem que comprovar é dolo prato ilícito. O dolo que você consegue comprovar no planejamento tributário que foi afastado
com base em lícitos atípicos, é um dolo para ato lícito, para adoção de uma forma lícita. Então não há qualquer multa a ser aplicada nesses casos, muito menos multa qualificada, como a Câmara Superior tem aplicado reiteradamente. Mas eu trouxe alguns casos bem breves, o caso H. Stern, que foi relativamente recente, em que afastaram a multa qualificada, porque foi uma problemática. Ele reconheceu o intuito fraudatório, mas afastou a multa qualificada, porque disse que não estava comprovado plenamente a intenção. Sim, acho que no tempo da doutora Karen talvez não tivesse passado uma situação dessa meio... A adesão foi boa para o contribuinte, mas não foi muito boa para o direito tributário como um todo. Teve esse outro caso também, o caso Transpinho. Foi um caso de reorganização da empresa. A empresa criou outras, separou outras empresas e disse assim, olha, não tem propósito negocial, não tem propósito negocial, não tem propósito negocial. Tudo bem. E eu vou qualificar a multa, por quê? Porque tem simulação. Espera aí. É simulação ou é propósito negocial? Então, assim, usa-se um raciocínio esquizofrênico, descolado das... E eu faço a ressalva do voto do conselheiro Luiz Flávio Neto nesse processo de Transpinho, que é excelente. Acho que foi aquele caso que você mencionou, né? Então, veja, cadê a coerência na imputação de multas qualificadas? Como é que, por um lado, você desqualifica o negócio com fundamento da proposta negocial, e para qualificar a multa, você diz que tem uma simulação? E veja, a qualificação da multa não depende de simulação. A simulação pode vir a qualificar uma sonegação, que é a sonegação, sim, e a fraude, que qualificam a multa. Só havendo simulação, se não for uma simulação que afete o fato gerador, que, por exemplo, seja uma simulação utilizada para gerar créditos ou alguma coisa do tipo, mas sem afetar o fato gerador, como você vai dizer que está enquadrado no artigo 71 e 72 da 4.502? Parece que não. Então, para concluir, me parece que há hoje um desarranjo conceitual nessa matéria. Primeiro, porque confunde simulação com sonegação. Nem toda simulação gera sonegação e fraude. São coisas totalmente diferentes. Segundo, com essa simetria conceitual entre o conceito de sonegação e fraude para fins de qualificação da multa, que é o 4.502, e o conceito de sonegação e fraude para fins de crimes contra a ordem tributária, que aí tem um alcance bem maior do que para fins de qualificação de multa. E o terceiro ponto, esse relativo ao planejamento tributário, é preciso urgentemente de coerência interna às decisões. Coerência interna, e aí, uma observância maior das condições materiais e procedimentais da autuação. Então, para fechar, a multa qualificada, se aplicada indiscriminadamente, se torna tão imoral quanto a imoralidade que ela pretende desestimular. Obrigado.